empresarial. Que perspectiva faz, do seu ponto de vista de crescimento, de evolução deste setor das pequenas e médias empresas, tendo em conta, sobretudo, todas aquelas que são as dificuldades que este mesmo setor enfrenta quando vamos falar desde questões básicas como a sua própria implantação e operacionalização e depois, quando na sua relação com os diferentes atores do mercado, refiro-me ao acesso ao crédito bancário. Sim. Conforme eu já havia referenciado, de facto, 98,5% das empresas do tecido empresarial moçambicano são pequenas e médias empresas, e estas pequenas e médias empresas, elas trazem uma percentagem de 41,5% em termos de volume de negócio total que toda a economia consegue trazer. Portanto, eu estou a pensar também nos megaprojetos. O grande desafio, de facto, é ter pequenas e médias empresas a responder os megaprojetos. E esta questão foi, de certa forma, identificada pelo Dr. Tobias. Quando falou dos clusters. Exatamente. Tem que haver esta promoção de conteúdo local. Isso já está na senda dos debates. Promover o conteúdo local, fazer com que estas empresas respondam aos megaprojetos, respondam de forma capacitada. Então, quais são os grandes desafios? Financiamento, naturalmente, e não por acaso, e começam a existir bancos de desenvolvimento, e temos um em particular, que é o próprio BNI, que está a trabalhar para conseguir desenvolver fontes alternativas de financiamento. Estou a falar, por exemplo, de capital de risco. Nós sabemos que o crédito, as taxas de juros são elevadas, existem exigências ao nível de colaterais e garantias que muitas destas empresas não têm. Muitas vezes não tem contabilidade organizada, então é um desafio ao nível de financiamento, ao nível de capital, mas também é um desafio ao nível de competências humanas. Quantas destas empresas conseguem fazer, por exemplo, um business plan? Quantas destas empresas conseguem ter um pensamento de negócio alicerçado naquilo que são a sua estrutura de exploração? Quantas destas empresas, e não falo só ao nível das empresas, que falta-nos muito, mesmo ao nível de estratégia, e falo tanto do setor público como privado, identificar riscos, mensurá-los e identificar formas de mitigar esses riscos. Isso não é feito. E muitas vezes questões como estas, em que há uma queda, por exemplo, dos preços no mercado internacional de determinadas commodities, nós não conseguimos responder. Porquê? Porque não identificamos antecipadamente esse risco, nem identificamos uma forma de mitigar. Existe também aqui uma outra questão, que é o desenvolvimento do próprio mercado de capitais. Se nós tivermos um mercado de capitais mais desenvolvido, então também poderemos recorrer a outro tipo de instrumentos financeiros para poder financiar as PMEs. O grande desafio vai ser esse, é de facto criar uma ligação cada vez maior com estes projetos, estes links, e conseguir suster, portanto, aquilo que são as necessidades de financiamento e desenvolvimento humano. Muito bem, caro Dai, como